Olá, estamos começando agora mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores, e o assunto da aula de hoje é o correio eletrônico na internet, o e-mail. O correio eletrônico é mais um tipo de aplicação da internet que é bastante utilizado pelas pessoas. Mesmo sabendo que hoje em dia muita gente não usa mais no dia a dia, né, corriqueiramente, o e-mail, porque acaba utilizando outros tipos de ferramenta, como o WhatsApp, que permite uma comunicação um pouco mais interativa, o e-mail ainda assim é considerado uma das aplicações clássicas da internet. E nós vamos ver aqui rapidamente como é que funciona essa aplicação e quais são os protocolos envolvidos. Bom, no serviço de correio eletrônico nós temos três componentes principais. O primeiro deles é o agente de usuário. O agente de usuário é o nome que nós damos para os programas que estão instalados nos computadores, nos celulares, que são os responsáveis por permitir o acesso ao e-mail. Então, às vezes, no celular, a gente tem ali um aplicativo instalado, que é o aplicativo de ler e-mails de uma determinada empresa, né, ou até mesmo do próprio fabricante do celular. Bom, também nesse universo do contexto do correio eletrônico, nós temos os servidores de correios, que são máquinas específicas fornecidas pelas empresas e pelas companhias, né, que oferecem o serviço de e-mail, que são as responsáveis por fazer o envio e o recebimento de mensagem entre as pessoas. E por fim, nós temos o protocolo SMTP, que traduzido seria o protocolo de transferência de correio simples. É esse protocolo o responsável por permitir a comunicação entre diferentes servidores de correio pela internet. Então, detalhando um pouco mais, o agente de usuário, né, o leitor de e-mail, poderia ser no computador, por exemplo, o aplicativo do Outlook. Poderia ser no celular o aplicativo de e-mail, né? Qual que é o objetivo desse agente de usuário? É permitir que as pessoas possam ler mensagens que foram recebidas e escrever e editar mensagens que elas gostariam de enviar para outras pessoas. Essas mensagens, elas quando estão chegando e estão saindo, elas são enviadas pelo servidor de correio. Então, o servidor de correio, ele tem dois componentes internos importantes. A caixa de entrada, que é o lugar onde ficam todas as mensagens que os usuários receberam, tá? E nós temos a fila de mensagens de saída, que são as mensagens que os usuários querem enviar e estão aguardando a vez delas serem transmitidas para o servidor de correio do destino. E para que essas mensagens sejam enviadas de um servidor de correio para outro, utiliza-se o protocolo SMTP. Esse protocolo é um protocolo baseado na arquitetura cliente-servidor. O cliente aqui é o servidor de correios que está enviando a mensagem. E o servidor é o servidor de correios que está recebendo a mensagem. Veja, todas as máquinas ali no meio dessa estrutura do correio eletrônico são servidores. Por quê? Porque elas ficam ali o dia todo disponíveis para serem utilizadas pelos usuários dos serviços de e-mail. E essas máquinas, elas atuam ora como clientes, ora como servidores. Por quê? Porque quando ela quer enviar uma mensagem para outro servidor de correio, ela vai fazer o papel do cliente. E quando ela está lá recebendo uma mensagem vinda de outro servidor de correio, ela vai fazer o papel de servidor dentro daquela arquitetura. Então, nós temos aqui um exemplo ilustrativo de como acontece essa troca de mensagens pela internet. Então, o primeiro passo no processo de envio de mensagens pelo serviço de correio eletrônico é o usuário remetente, que aqui é ilustrado pela Alice, usar o seu agente de usuário para escrever uma mensagem. Aqui, como exemplo, a Alice está escrevendo uma mensagem para o Bob, arroba algumlugar.com, né, o endereço do servidor de e-mails que ele usa, Gmail, Outlook e por aí vai. Bom, uma vez que ela tenha a mensagem escrita e concluída, o que vai acontecer? O servidor, o agente de usuário da Alice vai usar o protocolo SMTP para enviar a mensagem que estava no agente de usuário dela para o servidor de correio dela. Então vamos imaginar que a Alice fosse uma usuária do Gmail, tá? E o Bob, que é o destinatário, é um usuário do Yahoo. O que acontece? A Alice escreve a mensagem no celular dela, no computador dela, e quando ela clica em enviar,
esse agente de usuário, esse programa no celular, no computador, vai entrar em contato com o servidor dela, que é o Gmail, para enviar a mensagem, né, do computador dela para o servidor do Gmail via protocolo SMTP. Quando essa mensagem chega lá no servidor do Gmail, ela vai entrar numa fila de mensagens que tem que ser enviadas. Por quê? Porque esse servidor do Gmail, ele atende uma quantidade muito grande de usuários e o tempo todo diferentes pessoas estão enviando mensagens. Então essas mensagens vão chegando lá, elas vão se acumulando e existe uma fila para que o servidor possa ir encaminhando cada uma delas para o destino correto. Então, em algum momento, essa mensagem vai ser processada, vai chegar a vez dela, ela vai ser processada e vai ser enviada via protocolo SMTP para o servidor de correio do destino, que é o servidor de correio do Bob, que no nosso exemplo aqui seria o servidor do Yahoo. Quando essa mensagem chega lá no servidor do Yahoo, que é o servidor do destinatário, ela vai ser armazenada na caixa de entrada de mensagens recebidas do Bob. Existe uma caixa de entrada para cada cliente daquele serviço de e-mail. Então, o Bob tem a caixa de entrada dele, né? O João tem a caixa de entrada dele, a Maria tem a caixa de entrada dela. As mensagens que são recebidas para o João, para a Maria, cada uma são colocadas nas suas caixas de entradas. Bom, uma vez que a mensagem está lá, né, ela chegou ao servidor de correio do destino, agora cabe ao Bob fazer o acesso a esse servidor usando o seu agente de usuário para verificar se existem novas mensagens e fazer a leitura das mensagens recebidas. Nós temos aqui também, né, uma outra ilustração que mostra como é que é essa etapa final do processo. Então a gente pode ver ali que o protocolo SMTP ele é usado sempre para enviar mensagens do agente de usuário do remetente para o servidor de correio do remetente para o servidor de correio do destinatário. Quando a mensagem chega no servidor de correio do destinatário, ela não é enviada via protocolo SMTP para o usuário, para o agente de usuário do destino. Por quê? Porque na estrutura do correio eletrônico, as mensagens recebidas ficam armazenadas no servidor de correio do destinatário e cabe ao destinatário, aqui no nosso exemplo Bob, acessar esse servidor para verificar se tem mensagens e aí sim fazer, né, o download dessas mensagens se for interessante. Então, como é que esse acesso final é feito? Esse acesso é feito através de protocolos de acesso de e-mail. E o protocolo mais utilizado é o IMAP. Esse protocolo IMAP, ele permite que o agente do usuário do destino, Bob, consiga ler, acessar, editar, manipular as mensagens que estão armazenadas na caixa de entrada do Bob lá no servidor de correio. Então o Bob não precisa fazer o download das mensagens, tirar da caixa do correio e levar para o agente de usuário dele. O agente de usuário dele acaba sendo só uma interface para ele conseguir ler, mexer, modificar as mensagens que estão lá armazenadas na caixa na caixa de mensagens do Bob no servidor de correio dele. Alguns serviços de e-mail, como, na verdade não alguns, né? A maioria dos serviços de e-mail, como é o caso do Gmail, Yahoo, Hotmail, eles costumam ter interfaces web que permitem a gente usar os protocolos SMTP para enviar mensagens e IMAP para ler e receber as mensagens, tudo isso por baixo do HTTP. Veja, então quando a gente acessa o servidor do Gmail na internet, que a gente vai lá gmail.com, a gente faz o login com o nosso usuário, nossa senha, a gente está acessando uma página web. Se aquela página é web, para a página vir do navegador, vir do servidor para o seu navegador e você fazer interação com ela, a gente usa o protocolo HTTP, como nós vimos na aula passada. O que acontece é que a gente lá está acessando uma interface web para permitir que a gente faça uma interação com o servidor de correios. E por trás desse servidor de correios, toda vez que a gente quer enviar ou receber alguma mensagem, esse servidor vai utilizar os protocolos SMTP para o envio e IMAP para o acesso, edição e leitura dessas mensagens. E com isso nós terminamos aqui a aula sobre o correio eletrônico na internet. Essa é uma aula um pouco mais curta porque é uma aplicação relativamente mais simples do que as demais. Espero que você tenha conseguido acompanhar. Nos vemos na próxima aula.